Fala pessoal, boa noite. Hoje eu estou aqui para falar algumas perguntas que vale a pena você fazer em entrevista, tá? Eu tenho minha colinha aqui, vou começar pela número um. Qual o tamanho da equipe e qual a formação da equipe em que vou trabalhar, tá? Então é muito importante você saber qual o tamanho da equipe e qual a formação. Por quê? Porque às vezes você chega, a maioria dos desenvolvedores são inexperientes, eles chegam na empresa e não tem ninguém para ajudar eles. Tem a parte boa? Tem, talvez você pegue um pouco de responsabilidade, mas você não vai ter ninguém para mentorar você, para lhe dizer qual a melhor prática, para lhe colocar, lhe ensinar sobre o que é uma postura profissional, lhe ensinar sobre o que é um código bom, discutir com você, tá? E isso você consegue, tá? Você consegue encontrar empresas que estão nesse equilíbrio entre o desafio legal e a mentoria. Tem lugar que você consegue os dois. Show de bola? Então essa pergunta é muito importante. A formação de equipe e o tamanho da equipe, né? Saber se tem um tech lead lá. Segunda pergunta: quais as atividades vai ser esperado que eu desempenhe em que área do produto, né? Qual o foco da atuação, tá? Então não tem aquelas descrições de vaga? Tem empresa que não faz aquelas descrições de vaga, falando o que você vai fazer, né? Ou então aquelas descrições de vagas são muito genéricas. Talvez você atue aqui, talvez você atue lá. Tente procurar ter uma noção de qual equipe que você vai entrar. Às vezes aquela empresa tem vários produtos, qual produto que você vai trabalhar. É importante trabalhar em produtos que tenham um aprendizado, né? Quanto mais você ficar sem ou evoluir na carreira, isso vai se tornando mais importante ainda, né? Então, procure entender isso aí que vale a pena. Que mais? A empresa faz testes unitários? Tá? Essa é uma pergunta que ela é indireta para saber medir a qualidade da empresa. Se a empresa não fizer teste unitário, não é o fim do mundo. O Brasil provavelmente não tem muitas empresas que fazem teste unitário. Mas se ela fizer, ela não precisa necessariamente fazer tudo 100% do código, mas ela ter essa abertura mostra que tem gente técnica ali que está se importando. Então provavelmente você tem um caminho, você tem uma rampa de aprendizado boa lá. Show de bola? O que mais? Quarta coisa que você pode perguntar. Em que você acha que a empresa pode melhorar a nível técnico e não técnico? Essa é uma pergunta que eu faço muito para as pessoas, né? As pessoas perguntam muito para a gente, tal, por que você está saindo, por que você está entrando, blá blá blá. E eu gosto de reverter muitas das perguntas. E eu falo, o que você mais gosta da empresa aí? Tá? Aí as pessoas são sinceras, seja o RH, seja o cara desenvolvedor, ele vai responder. As pessoas gostam de ser perguntadas isso e respondem. E também o que elas mais gostam é aquilo que elas acham que podem melhorar. São duas coisas muito importantes. E aí você tem uma noção do que é a empresa, tem uma noção do que você pode chegar lá e de repente procurar ajudar. E é legal você perguntar nessa parte técnica e da parte não técnica para ter uma noção melhor. E show de bola? E dependendo da pergunta, você pode trazer sua experiência, né? Se é aquela coisa que pode melhorar, você tem experiência, você já vende seu peixe ali. Quinta coisa, quais conhecimentos serão mais importantes para eu desempenhar minha função? Então, às vezes, você pega aquele carambal lá de coisas que você tem que saber para entrar naquela vaga, mas qual a mais importante? Você pergunta isso que pode te ajudar. Sexta coisa, o que você mais gosta na empresa, tá? Então tá repetido ali, eu acho que eu variei um pouco a pergunta. Já falei o que você mais gosta e aquilo que você acha que pode melhorar. Sétima coisa, qual o desafio mais legal que você teve que resolver na empresa? Isso é legal para fazer para os devs, né? Por quê? As pessoas sempre perguntam para você, qual foi o maior desafio que você teve que resolver na empresa? Aliás, essa pergunta é muito boa e pouca gente sabe responder. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre ela. E elas perguntam para a gente, mas é legal a gente perguntar de volta. E você, meu amigo, né? Você na empresa X, qual foi o desafio que você teve que resolver? Por que foi legal?
que foi implementado, como é que esse projeto evoluiu, saiu da onde e foi para onde, qual a métrica desse projeto, quantos requests por segundo acontecem nesse projeto aí, quantos usuários você tem, ele demora quanto tempo para responder, né? E como é que ele evoluiu, né? Essas métricas todas evoluíram. Show de bola? Como é que a arquitetura evoluiu? E assim vai. Oitava pergunta. Qual o desafio mais legal que um júnior teve que resolver na empresa? Tá? Então você pergunta assim de outra maneira em termos de desafio, mas agora um júnior. Quais são os desafios que um júnior pegou? Porque tem empresa que é tão focada que o júnior pega uma coisinha, muda uma consultinha ali, muda um negocinho e tem pouca responsabilidade. Aí você fala, qual foi o desafio maior que um júnior naquela empresa teve que enfrentar? Aí você tem uma boa noção. Nona coisa, vocês têm uma hierarquia técnica definida na empresa? Por que eu acho essa pergunta bacana? Porque é sinal de novo que você tem um tech lead lá que sabe definir a evolução da pessoa, sabe levar ela para outro nível, tem os livros que o tech lead recomenda. Então, o tech lead tem na cabeça dele os níveis que o desenvolvedor tem que alcançar para ter um aumento salarial e assim ter uma perspectiva, mesmo que a empresa seja pequena, de você ter uma espécie de progressão na carreira, né? Você ter uma perspectiva de aumento salarial, portanto que você cumpra alguns requisitos e raramente você vai encontrar isso nas empresas. Então é legal saber da hierarquia técnica. Décimo, quantos clientes a empresa adquiriu este mês? Tá? Bom, essa é uma pergunta que começa a ser um pouco menos discreta, mas mesmo assim eu acho que vale a pena você fazer, tá? Para você ter uma noção. Ah, a pessoa fala, não, estamos em crescimento, blá blá blá, legal. Quantos clientes você conseguiu este mês? Você tem problema em falar? Tá? Que mais? 11ª, a empresa já é lucrativa? Tá? É uma pergunta que eu faço várias vezes, tá? É legal entrar numa startup lucrativa, é muito bom, tá? Tem uma perspectiva melhor de investimento, não fica desesperado, você não fica muito preocupado de se alguma rodada de investimento der errado, você ser demitido. Então, cria uma maior estabilidade. 12º, quais os planos de crescimento da empresa, tá? Isso aí é mais o quê? Às vezes a empresa, o cara fala, não tem muita ideia, parece que aquele produto é legal, mas e aí? O que vem depois desse produto, né? Ele tá daquele jeito, mas o que vem depois, né? Essa pergunta é importante e não tem nenhum motivo das pessoas esconderem. Elas têm que falar um pouco do plano dela de a gente está no Brasil, vamos expandir globalmente, vamos expandir pela América Latina, a gente trabalha com viagens, mas a gente vai começar a trabalhar com fintech e é bem legal saber isso das empresas, tá? 13º, vocês estão contratando bastante gente? Isso é uma maneira indireta de falar, vocês estão contratando mais pessoas além de mim? Tá? Isso é legal porque você tem noção, dependendo de como você seja, você tem noção se, se você vai ser uma contratação ali que todo mundo vai estar de olho em você, o que é bom, tá? Ou vai ser uma contratação que vai ter um monte de gente ali entrando e você talvez seja até mais um ali, talvez não seja um ambiente ideal, talvez seja contratando gente demais num espaço curto de tempo. Então você pergunta se está contratando muita gente, porque você sabe que está contratando muita gente além de você, né? Que mais? E a última pergunta aqui é qual o diferencial de vocês em relação à concorrência? Isso é outra coisa também que perguntam muito em entrevista e aí você reverte, né? O pessoal pergunta qual é o seu diferencial como desenvolvedor? Você tem que saber na ponta da língua essa pergunta aí. E aí eu posso fazer outro vídeo também só sobre essa pergunta. E aí, qual é o diferencial da empresa? Tá? Tem um monte de empresa que atua naquele setor, tem um monte de fintech, tem um monte de empresa de viagem, tem um monte de empresa de... Né? Eles vão tentar falar o diferencial, mas a verdade é que você pode querer perguntar, às vezes, mais específico. Qual é o diferencial a nível técnico de vocês? Não somente a nível de produto, a nível de estratégia, a nível técnico, a nível das pessoas que trabalham aí, a nível de você, como é que você, CEO aí, a pessoa que está me entrevistando, se destaca, né?
Qual é o seu diferencial? Então você pode perguntar em várias camadas isso aí. Eu acho também uma pergunta bem difícil das pessoas fazerem e pode render bons frutos se você saber o diferencial da empresa. Né? Você vai notar a empolgação que a pessoa tem falar da empresa dela. Né? Então isso conta. Show de bola, pessoal? Então foi aí 14 perguntas boas de fazer entrevista. E lembrando, a mesma coisa que eu falei no vídeo das entrevistas, é muito importante fazer fazer perguntas porque você quer, tá? Não vai fazer pergunta porque você acha que tem que fazer, tá? Faz porque você quer, porque você está interessado nisso, e as pessoas sentem a diferença do que é uma pergunta genuína, do que é a pergunta que é só para fazer e parecer que está se importando. É muito diferente, a gente nota na hora. Show de bola? Então, gostou do vídeo? Pratica aí, faz essas perguntas, fala comigo, fala aí nos comentários que outras perguntas vocês fazem. E claro, segue o canal, curte o vídeo, porque todo dia tem vídeo aqui, tá? É uma promessa que eu fiz, 365 dias seguido postando conteúdo original, conteúdo de qualidade. Segue a gente aí. Abraço e uma excelente noite, um excelente dia. E até o nosso próximo vídeo.